Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre o tema de melhoria. Você é o líder de fazer melhoria ou você é da turma de líderes que vive apagando incêndio? E aí? Mas tem que falar a verdade, hein? O seu dia a dia é o interno apagar incêndio? É porque você não está olhando para o outro lado da moeda. Você está entrando, você já entrou, né, num ciclo vicioso. Você já está viciado em apagar incêndio e não enxerga outro cenário, o cenário de melhorar, de gerar mais tempo para você, para que você consiga fazer novas melhorias, gerando novas oportunidades. Você precisa entender que se você não mudar esse jogo, você vai permanecer nesse jogo e esse jogo, sinto te dizer, mas é o jogo da derrota. Então preste bastante atenção aqui hoje no conteúdo que eu vou te ajudar a sair desse cenário para poder ter melhores resultados aí para o seu negócio. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as empresas e as pessoas a terem melhores resultados, enxergarem o caminho e trilharem esse caminho. Esse é o nosso grande propósito. Então, olha só, todo processo tem falhas, a gente sabe disso. Você não pode conviver num processo de deixar essas falhas acontecerem constantemente, porque senão você vive apagando incêndio. Você vive tendo problemas diariamente, semanalmente, mensalmente, e as coisas não mudam. Entra ano, passa ano, e você está fazendo as mesmas coisas. A diferença de um líder que traz a solução, que busca entender o que está acontecendo, que entende a causa do problema, é isso que você precisa incorporar no seu dia a dia aí para você poder ter melhores resultados. O líder reativo, ele só apaga incêndio, ele só atua quando o fogo está entrando e aí as coisas ficam um ciclo vicioso que não gera resultado. Você tem que entender que apagar incêndio gera muito desperdício, e desperdício de dinheiro, de tempo, de recurso, coisas que talvez você não tenha nesse momento. E aí você fica reclamando que o resultado não aparece porque você está apagando incêndio, você não está querendo mudar, você está viciado nesse processo. É aquela ideia de correr atrás do prejuízo. Eu sempre falo isso, que quem corre atrás de prejuízo, alcança prejuízo. Você tem que correr atrás de resultado. E quando você entra nesse cenário, você fica culpando o time todo, menos você, que não está conseguindo fazer uma análise, que não está conseguindo se aprofundar, que não está conseguindo gerar valor para o seu negócio, porque você, como piloto do avião, tem que estar pilotando o avião e não servindo cafezinho. Óbvio que em alguns momentos talvez você precise servir cafezinho, mas ficar o tempo todo servindo cafezinho não dá certo. Faça essa avaliação, faça essa reflexão, porque é muito importante. Você não está resolvendo de fato o problema. E aí as coisas acontecem da mesma forma, as coisas acontecem do mesmo jeito. Se você não mudar o processo, o resultado só existe um, é ter as mesmas coisas acontecendo constantemente. E aí eu sinto te informar, mas isso é muito chato e a sua empresa vai fechar. Então olha só, o líder que gera melhoria, ele faz diferente, ele pensa diferente, ele atua diferente, ele escuta quem está executando, ele identifica o ponto da falha, ele identifica onde está acontecendo, ele testa alguns ajustes, ele faz mudanças, ele vai fazendo as coisas se transformarem em algo melhor para que ele não precise ficar apagando incêndio. É assim que funciona. Pega uma floresta cheia que está pegando fogo. Se você não for apagando os incêndios, se você não for eliminando, mas se você não for fazendo a prevenção, não vai adiantar nada, porque o foco vai para cá, ele vai para lá, ele vai para lá, e aí a coisa continua permanente. Tá bom? É o que está acontecendo muitas vezes aí dentro da sua empresa. Então, processo ruim não significa pessoas ruins. Tanto é que isso é uma mudança que eu tive há um tempo atrás. Durante muito tempo se falou, se fala que as pessoas são as coisas mais importantes dentro da empresa. Eu hoje penso diferente. Eu penso que os processos são as coisas mais importantes dentro da sua empresa. Porque se você tiver processo ruim, você contrata gente boa e o processo permanece ruim, essa pessoa ela vai se transformar em ruim, ou pior, ela vai embora. Então, olha só como é importante ter processo. Então, hoje eu sempre coloco dentro das nossas mentorias, dentro das nossas consultorias, investimento em processo, fazer o processo ser bom, pegar essas pessoas e apoiar essas pessoas para se transformar em processos bons. E é isso que é importante, porque daí as coisas começam a crescer. Você precisa de ter reforço.
Reforço aonde? Começa pelo processo. Porque muitas vezes o teu processo bom requer uma qualificação menor. Talvez você não precise contratar um engenheiro, você vai contratar um assistente. Se o processo for bom, o assistente consegue conduzir. Percebe como o processo se torna mais importante? Quando o processo é ruim, eu tenho que contratar gente mais especializada. E aí ele vem na esperança de achar que o processo vai melhorar. E muitas vezes não melhora, porque o processo muitas vezes passa pela gente. E passando por você, aí você trava, você não quer mudar, você não enxerga, e aí as pessoas acabam saindo, bom, ou se transformando em ruins. Olha só, corrigir processo é diferente de apontar culpa. O processo, ele acontece porque você deixou ele estabelecer, então você tem que corrigir, você tem que enxergar essas oportunidades, porque onde está tendo falha são oportunidades. E aí a liderança que transforma, a liderança que orienta, é você. Assuma a sua responsabilidade. Às vezes outra pessoa não tem competência para isso. Você está deixando as coisas acontecer, você está deixando a sua cultura se estabelecer dessa forma. E você está reclamando de todo mundo, culpando todo mundo, dizendo que as pessoas são ruins. Eu vejo isso muito acontecer, tá bom? Então, aqui cabe uma reflexão com você. Você tem que sentar dentro da tua sala sozinho e enxergar que está faltando você assumir o seu papel. Mudança, o seu papel é isso. Para isso precisa de coragem, para isso você precisa entender que de fato você está pecando, senão ninguém vai fazer isso por você. O processo que melhora é um time que evolui. Você está ajudando o time a evoluir, você está ajudando as pessoas a crescerem, você está ajudando a sua empresa a crescer, tá certo? Quando o processo evolui, todos evoluem, todos crescem, todos ganham, todos deixam de perder, porque a gente gera muito desperdício. Bom, eu sempre olho a empresa pensando em eliminar desperdício, então a gente muitas vezes entra, às vezes dói, né, algumas mudanças, às vezes dói algumas decisões que precisam ser tomadas, alguns desligamentos, algumas mudanças, muitas pessoas vão reclamar do novo processo, mas isso faz parte da evolução, senão você vai permanecer perdendo dinheiro, jogando dinheiro fora. Liderar melhoria é rotina, não é exceção. É todo dia, observando, prestando atenção, se conectando com o processo, treinando o seu time para trazer essas oportunidades para que a gente consiga tomar decisões em conjunto, tá bom? Então é feedbacks rápidos, indicadores simples, cultura da melhoria contínua constantemente, coisas simples, faça coisas simples, transforme o seu processo de forma simples, faça ele acontecer da mesma forma com quem estiver dentro da empresa, não importa. O processo precisa ser igual. Ele só vai modificar se for para melhorar. Todo mundo faz do mesmo jeito, todo mundo observa do mesmo jeito. Se encontrar uma falha, todo mundo tem que ajudar a melhorar. Esse é o princípio da Toyota. Então, assim, se funciona na Toyota, funciona em qualquer lugar, entendeu? Porque eles já testaram, eles já fizeram, as coisas já acontecem há mais de 70 anos. E olha o tamanho da Toyota, olha o tamanho de uma empresa que é gigantesca e eles conseguem manter o padrão. Pare de apagar incêndio. Se você não tiver consciência, nada vai mudar. Então você precisa transformar isso. Então pare, comece a fazer, né, uma análise, comece a colocar na tua agenda uma análise semanal. Coloca na tua agenda durante sexta-feira, 1 hora, você vai fazer análise do teu processo, já pensando em melhoria da semana que vem. Comece a liderar o foco com foco em melhoria. Você tem que, e se for necessário, traga uma pessoa. A princípio, comece com você, porque quem precisa mudar nesse momento é você. Você precisa absorver essa cultura, você precisa entender essa mudança dentro do teu cérebro, dentro do teu pensamento, dentro da tua programação mental. Então você precisa permanecer fazendo isso, porque o que vai acontecer? Você vai fazer na primeira semana, você vai fazer na segunda, deu problema na terceira semana, você abandona. É igual ir na academia, faltou uma vez, duas, esquece, você não volta mais. Precisa primeiro você absorver essa persistência de toda sexta-feira fazer. E aqui é um exemplo, só sexta-feira, pode ser o dia que você quiser. Pegue essa cultura e implemente dentro do teu cérebro aí e faça isso acontecer com você primeiro. Esse acho que é o grande desafio, você colocar isso na tua agenda e executar isso com primor. Tá bom? Vai fazendo e à medida que você já estiver incorporando, você começa a trazer pessoas para pensar em soluções daqueles problemas que foram aparecendo aí durante a semana. Se você tiver dúvida, manda mensagem aqui para gente que eu tiro. Se você precisar de uma ajuda mais intensa, uma mentoria, onde eu consigo te estruturar tudo o seu negócio, fazer o seu negócio crescer,
manda também uma mensagem que eu entro em contato e a gente bate um papo e a gente vê a melhor opção. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, tem muito conteúdo aqui toda semana que eu coloco para poder te ajudar e para poder resolver aí os seus problemas. Gostou do conteúdo? Curta o conteúdo, compartilhe o conteúdo para o maior número de pessoas, você está me ajudando, mas também ajudando principalmente para quem tiver esse conteúdo em mão. Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.